Salmo 22, o título que nós podemos considerar nesse salmo, a gente pode chamá-lo de o suplício do Messias, porque esse é um dos salmos que nós caracterizamos aqui como os salmos messiânicos, né? O que, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar é que esse salmo está aqui caracterizado como um lamento. Segundo lugar, este salmo está aqui também caracterizado como uma profecia e também uma tipificação do estado de humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo por meio da morte de cruz. Então, relembrando, esse salmo ele tem dois aspectos importantes. Primeiro, ele é um lamento. É claro que no lamento, metade desse salmo vai ser uma declaração de confiança e louvor, porque todo lamento tem que terminar assim. Mas também este salmo ele é uma profecia que está aqui apontando para o momento ápice do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo na morte de cruz. Então, essas palavras aqui, elas são descritas, mostrando também que o nosso Senhor Jesus, inclusive, ele usou estas mesmas palavras, especialmente elas são descritas nos evangelhos. O verso 1, quando é mencionado que o nosso Senhor Jesus várias vezes repetiu o Salmo 22, verso 1, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Eu imagino que ali a menção apenas daquela parte, ou a introdução do Salmo 22, né, no início do lamento aqui, eu imagino que o nosso Senhor Jesus deve ter recitado esse salmo todo, não apenas o verso 1. Mas o texto, de forma explícita, menciona que ele orou o Salmo 22 e é destacado o verso 1 apenas, né? Lembrando que o verso 1, nesse lamento, ele aponta para a ideia exatamente do que acontece com o nosso Senhor Jesus no momento em que ele é exposto à humilhação e à maldição da cruz. O propósito ali naquele momento em que o nosso Senhor Jesus ele está sendo crucificado é revelar nas palavras dele, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? É revelar nessas palavras exatamente o momento em que a justiça de Deus é satisfeita. Então, como que a justiça de Deus ela é satisfeita aqui no verso 1? Então, por isso que o verso 1 é o verso de destaque nas palavras do evangelista para dizer o que nosso Senhor Jesus orou no Salmo 22. Porque aqui está destacando o momento em que o nosso Deus, o Deus Pai, ele abandona o Filho. É essa a ideia que nos é projetada no momento em que o nosso Senhor Jesus está exposto na cruz. Ele é exposto à vergonha. A palavra vergonha se aplica à ideia de humilhação, nesse sentido aqui. Não que Jesus teve vergonha. A ideia é que o contexto de castigo é expor o criminoso à maldição. Expor o criminoso a um estado de humilhação. Vocês devem se lembrar que em Gênesis 3, verso 14, quando é anunciado que a serpente ela é exposta a essa ideia de maldição, de desprezo, todos terão desprezo por ela. Isso é reportado também no contexto que envolve a morte de Cristo, quando ele recebe a maldição no nosso lugar. Então, no nosso lugar, ele é desprezado. Ele é colocado para fora. Ele é tratado como um ser desprezível, mais desprezível de todos os homens. Então, esse é o sentido aqui do verso 1, do Salmo 22. Mas, ok. Outro ponto que é importante lembrarmos é o título desse salmo. Então, vocês devem rememorar aí que nesse título, o que é destacado aqui nesse título? Esse título está muito obscuro, né? Ele não expressa muita informação do contexto específico em que Davi escreve esse salmo. A gente não sabe exatamente o que levou Davi a escrever esse lamento, ou se aconteceu alguma coisa em específico, mas como eu disse no início, em primeiro lugar, o título que nos dá alguma medida de informação histórica está nos apontando, em primeiro lugar, para um conjunto de tribulações, um conjunto de sofrimentos que o salmista está passando aqui. Então, talvez, me parece, inclusive, que Davi está rememorando, ou Davi está orando, nessa primeira parte do Salmo 22, ele está aqui expressando toda a profunda agonia que ele tem diante das diversas vezes que Saul atenta contra a vida dele. É possível que seja em relação a esse momento em que Davi sofre uma severa ou um conjunto de perseguições, tentativas que Saul investe para matá-lo.
Nós sabemos que no contexto da perseguição de Saul contra Davi, Davi não teve sossego, ele não teve lugar para descansar, ele não teve tempo para sequer reclinar a cabeça dele. A todo momento ele precisava fugir, a todo momento ele precisava andar como se fosse um andarilho. Ele chegou ao ponto de ter que se refugiar nas terras dos seus próprios inimigos. Ele se vestiu de mendigo e se fez de louco, para que os filisteus não o reconhecessem. Então, Davi provavelmente está expressando esse momento de intensa perseguição, porque ele tanto foge dos seus próprios parentes, do seu próprio povo, porque o povo está tentando matá-lo, através do seu rei Saul, e ao mesmo tempo, tendo que se refugiar na terra dos seus inimigos, também ele sabe que ali ele corre perigo. Então a linguagem que o salmista está usando, aí vem a segunda informação desse título, a linguagem que o salmista está usando no Salmo 22, ele se identifica com um animal. Vocês estão vendo na sua tradução, ou aí na sua Bíblia, perdão, a expressão que é dada ao título desse salmo, corça da manhã. Não é isso que você está vendo aí no título? Porque corça da manhã, ele está se identificando com um animal frágil, um animal sensível, mas ao mesmo tempo um animal extremamente ágil. A corça, ele é um animal extremamente frágil pelo fato dele ser caçado a todo tempo pelos seus predadores. Ele menciona qual é a relação que tem aqui. Então o salmista está se comparando com a corça. Ele é como uma corça, desesperado, correndo desesperadamente, fugindo dos seus predadores. Ele menciona em alguns versos, por exemplo, no verso 13, a partir do verso 12, quando ele diz: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão, que despedaça e ruge. Depois, ele vai para o verso 16, e ele diz: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. E aí, pule, por favor, para o verso de número 21, quando ele diz: salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Então, ele está se comparando ao animal que está fugindo desse tipo de predador. A linguagem usada para esses animais, que é do contexto ali da região da Palestina, também se referindo à ideia de animais que eles estão descontrolados na sua violência. A sede desses animais de destroçar esse cervo, ou destroçar essa corça. E eu inclusive lembrei os irmãos, na semana passada, de que o cervo, como um animal ágil, onde ele busca refúgio quando ele precisa escapar desses predadores? Lugares rochosos, montanhas. E geralmente esses lugares rochosos e montanhosos, eles são muito íngremes e também perigosos de escalar. Então a corça está num lugar, ele está numa situação em que, se ele não corre para as montanhas para buscar refúgio, vai ser tragado pelos seus predadores. Ao mesmo tempo que ele também sabe que está correndo perigo para subir a montanha. A relação da ideia de subir uma montanha rochosa, muito íngreme, muito perigosa, mostrando aqui, nas palavras do salmista, que o nosso Senhor Jesus subiu essa montanha como a corça, mas não para encontrar refúgio, vai encontrar a morte. Ele não ia escapar da morte. Então as palavras do salmista estão mostrando nessa primeira parte aí, até o verso 21, que ele iria sofrer a morte. A morte iria lhe tragar. Isso tinha que acontecer. E alguns comentaristas fazem menção até essa figura da corça subir na montanha. Sei que não tem mencionado aqui a palavra montanha, mas é a imagem que é projetada aqui no contexto do Salmo, tá? Entenda dessa forma. Mas a ideia de que está subindo, essa corça está subindo a montanha, reporta-se ao nosso Senhor Jesus Cristo sendo crucificado numa espécie de uma montanha, ou de um lugar rochoso, que é o Gólgota, que é chamado ali o lugar da caveira. Então, toda essa imagem do Salmo 22 está projetando o nosso Senhor Jesus como esse animal que está tentando escapar e fugir da morte, mas ele vai ser tragado, ele não tem como fugir da morte. Então as palavras do nosso Senhor Jesus, quando ele ora no momento da sua crucificação, é exatamente se reportando ao momento em que ele está sendo ferido pelos seus inimigos da forma mais violenta
possível. A gente, nessa primeira parte, viu então, do verso 1 ao 21, o lamento e o clamor. Foi isso que nós observamos e avaliamos. O que nós vimos então de forma bem rápida? Primeiro, vamos ao verso 1. Nós vimos que ele revela o grito ou um brado de desespero, no verso 1. Segundo, o verso 2, ele vai nos revelar aqui agora uma reclamação ou uma queixa, no verso 2. Se você puder acompanhar, eu estou acelerando um pouquinho, porque eu já tratei disso. Mas acompanhe aí, observando cada verso, a maneira como o salmista está se expressando, de acordo com o que a gente está aqui avaliando. O verso 3, então, Davi ele faz ele está aqui intercalando esse lamento e clamor com agora um reconhecimento de quem Deus é e o que Deus faz por ele. Ele não deixa de considerar a soberania de Deus ao sofrimento que ele está passando. Os versos 4 a 6, nós vimos que ele coloca um argumento mediante essa queixa, mediante esse clamor de desespero. Ele coloca um argumento, ou no caso aqui, ele faz uma comparação, primeiro, da situação dos seus antepassados. Você vê que ele está mencionando aí nos versos 4 a 6, os seus pais, que possivelmente aqui, esses pais a quem ele se refere, não é o pai dele e a mãe dele, no caso de Jessé. Ele está se referindo aqui, provavelmente, aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e também isso se estende a Moisés e o povo de Israel quando saíram do Egito. E agora ele se contrasta com os seus ascendentes, com os seus pais do povo de Israel, em relação à condição que ele se encontra, quando ele vai dizer que ele aqui expressa no verso 6, olha o verso 6, ele expressa a sua vergonha e ele expressa o seu constrangimento, dizendo: eu sou verme e não homem. Ele não está aqui depreciando a dignidade humana. O que ele está fazendo, na verdade, é revelar que ele está sendo envergonhado, que ele está sendo humilhado pelos seus inimigos. Os seus inimigos estão tratando ele como um animal. Essa é a ideia, a imagem que está projetada no verso 6. Aí. Versos 7 e 8, então, ele revela agora o insulto, a zombaria, o desprezo público de todos os que estão em sua volta. Vocês devem se lembrar que desde o momento que nosso Senhor Jesus é julgado, até o momento que ele está crucificado, eles zombam do nosso Senhor Jesus. Eles insultam diversas vezes o nosso Senhor Jesus. Os versos 9 a 11, nós temos um outro apelo ou uma outra súplica. Verso 12, repete de novo um outro insulto que ele reclama. Dos versos 13 ao 15, nós temos um momento, então, voltemos à imagem da corça. Então nós temos um momento em que a corça não aguenta mais fugir. E ele revela uma imagem aqui trágica. É um drama que agora, é o ápice desse drama. Ele é apanhado pelos seus inimigos, porque ele revela então que ele está fraco, abatido e exausto. É a morte lhe tragando. E os versos 16 ao 21, nós encontramos o momento do seu sacrifício, da sua morte, da sua execução, como agora um ser extremamente desprezível aos olhos dos seus predadores, ou no caso aqui, dos seus inimigos. Em específico, o verso 21, quando ele está se reportando agora ao lamento e o clamor, terminando com uma súplica. E aí temos uma pausa. Agora entra a segunda parte do Salmo 22. A segunda parte do Salmo 22, ela nos remete ao momento em que o salmista expressa uma convocação de louvor e ao mesmo tempo também ele diz: eu louvarei ao Senhor. Então a segunda parte do Salmo 22, olha só, recapitulando, o Salmo 22 começa com lamento e abruptamente, drasticamente, ele termina com uma oração de louvor. Por quê? Isso aí, apesar de ser um salmo de lamento, metade desse salmo é uma convocação de adoração e ao mesmo tempo uma declaração de louvor e de confiança. Então por que o salmista ele se expressa assim? Provavelmente esta segunda parte do Salmo 22 não foi escrito no mesmo momento em que ele escreveu a primeira parte. Parece-nos que ele escreve até o verso 21 e ele dá uma pausa. Deus então dá o livramento a Davi, e depois que Deus dá o livramento a Davi, ele volta de novo para a sua escrivaninha. Me permite usar essa imagem só para você entender dessa forma, tá?
Eu não sei se naquela época ele usava alguma escrivania, mas enfim, vamos lá, vamos voltar ao ponto. Ele volta de novo para o texto, ele deixa em aberto. Deixou a pena ali em cima do seu pergaminho. E depois que Deus dá o livramento, depois que Deus dá a salvação ao seu servo, então ele volta para o pergaminho, pega a sua pena, e agora a partir do verso 22, ele continua a escrever. Então, o salmista, ele escreve essa segunda parte numa outra ocasião. E isso nos mostra o quê? Primeira coisa que isso nos mostra, que toda oração de lamento visa a glória de Deus e não as nossas meninices. E aí, de novo, vamos lembrar um ponto importante. Lamento não é para expressar pirraça ou expressar um drama pecaminoso, de uma reclamação ou de uma queixa pecaminosa. Eu creio que, inclusive, o contrário disso, o lamento é o meio pelo qual Deus nos auxilia a enxergar a nossa pecaminosidade. Esse é o papel do lamento. Então, veja, o lamento, em primeiro lugar, ele tem como objetivo fazer com que a glória de Deus, ela ocupe o nosso coração, para que a gente, então, se afaste de sentimentos pecaminosos contra Deus. Segundo, toda oração de lamento, ele também visa buscar dependência na providência e principalmente na graça de Deus. É bom lembrar que providência é um aspecto geral da ação de Deus, da soberania de Deus sobre tudo que existe, especialmente sobre todos os homens, crentes ou incrédulos. Mas a graça de Deus, então veja, essa dependência, ela é especial, ela é privilegiada, porque é uma dependência num Deus que nos concede salvação, e não apenas a manifestação de uma bondade geral em nos dar aquilo que é necessário mediante a sua soberania. Os ímpios desfrutam da providência de Deus, mas eles não vão se safar do juízo de Deus sobre eles. Nós, privilegiadamente, por que nós podemos orar e lamentar quando estamos em situações que nos é aqui semelhante ao Salmo 22? Porque nós temos o privilégio de graciosamente desfrutar do cuidado de Deus, do consolo e do conforto de que mesmo que nós morramos, mesmo que nós sejamos tragados pelos nossos inimigos, fisicamente falando, mesmo que nós sejamos entregues nas mãos dos nossos inimigos em meio a uma perseguição, e percamos a vida por causa do nome de Cristo, por causa dele, mas ele nos consola com a vida eterna, e o ímpio não desfruta disso. Terceiro lugar, quando o lamento visa reconhecer e se submeter à soberania de Deus. Quarto lugar, quando visa também o exercício e o fortalecimento da nossa fé em Cristo. Por quê? Porque o Salmo 22 está nos mostrando exatamente o que ele passou. E de forma semelhante, também passamos o que ele passou. A nossa vida, unido a Cristo, lembra da doutrina da união mística com Cristo? Os crentes estão unidos a Cristo em todos os aspectos da vida dele, do que ele passa aqui na terra, como homem. Então, unidos a Cristo em todos esses aspectos, nós devemos exercitar a nossa confiança, a nossa fé salvífica, graciosa, porque em Cristo nós passamos pelas mesmas tribulações. Vocês devem se lembrar que o nosso Senhor Jesus falou o que para os seus discípulos? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e vós também vencereis. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu enfrentei essas aflições, passei por elas, e vocês também vão passar, e vocês também vão vencer. Último ponto, então, nesse aspecto que envolve aqui a oração de louvor e confiança, na segunda metade do Salmo 22, é que, por fim, então, o lamento visa o contentamento e a alegria da salvação, ou a gente pode dizer, a certeza da salvação. Olha agora o esboço, vamos fazer isso de uma forma bem resumida, de uma forma bem breve. Eu não tenho interesse de explicar tudo aqui, mas vamos observar o esboço dessa segunda parte, que começa no verso 22 e vai até o verso 31. Vamos começando então. A primeira parte
Vou destacar apenas algumas considerações que são importantes em alguns desses versos. Versos 22 e 23, começando nessa segunda parte, nós temos uma convocação e também uma exortação, uma diligência que Cristo está fazendo à sua igreja. Olha só, as primeiras palavras do salmista são também as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, lamentando e queixando-se do seu suplício. Ele venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E agora, com seu corpo glorificado, ele aparece aos seus discípulos. Então a imagem que está projetada é essa. Ele aparece aos seus discípulos e a primeira coisa que ele faz é, ele convoca, ele dá uma diligência aos seus discípulos para que eles louvem ao Senhor pelo que aconteceu. O propósito pelo qual o servo sofredor passa por esse suplício é para que o Senhor seja glorificado. A gente acabou de ver isso aqui. Verso 24, então começa com uma convocação. Verso 24, ele expõe a razão do porquê todos devem louvar ao Senhor. Primeiro, porque Deus ouviu o seu lamento, o seu clamor. Está vendo isso no verso 24? Primeiro, Deus ouve o seu lamento. Segundo, Deus dá o livramento do pedido de socorro que ele faz. Versos 26 e 31, ele nos leva agora aqui a uma profecia e, ao mesmo tempo, a declaração de fé, a esperança da promessa que vai se cumprir. Porque eu estou falando que vai se cumprir, porque nós estamos falando do contexto em que Davi aguardava a vinda de Cristo. Ele não tinha informações completas, detalhadas, específicas, como agora a gente tem sobre o nosso Senhor Jesus, mas ele creu, a partir daquilo que é revelado a ele nesse salmo, tanto no lamento como na sua declaração de louvor, é revelado a ele algumas informações que são sombras, que estão apontando para algo que tem acontecido desde a vinda do nosso Senhor Jesus e que tem acontecido também nos nossos dias na nova aliança. Então a segunda parte do Salmo 22 reporta-se a nova aliança a partir de Cristo. Enquanto que a primeira parte nos reporta a transição da primeira para a segunda aliança. A morte do nosso Senhor Jesus é o divisor de águas. Tá? Então, os versos 26 a 31 é uma declaração profética e ao mesmo tempo uma declaração de fé, aguardando o cumprimento da promessa que agora nos é mencionada em todos esses versos 26 até o verso 31. Rapidamente, observe então que nos versos 22 e 23, quando nós nos deparamos com a convocação que é dada aos crentes, nesses versos aí, nesses dois versos, o que aparece como servo sofredor aí, agora aparece como aquele que está glorificado, convocando todos os crentes para a adoração ao Senhor, e aí o salmista está tipificando Cristo como esse que está convocando toda a sua igreja, todos os eleitos do Senhor. E aí olha só o que a gente precisa chamar a atenção nesses dois versos, que aparece a igreja aí de forma bem explícita. Quais são os títulos que a igreja recebe nesses dois versos? Vamos lá, acompanha comigo a partir do verso 22. O primeiro título que a igreja recebe é de meus irmãos. Por que a igreja, veja, o nosso Senhor Jesus está chamando todos os membros da igreja de seus irmãos? Por que Jesus está nos chamando de seus irmãos? Porque ele está lembrando que nós somos semelhantes a ele. Isso se reporta a Gênesis capítulo 1, verso 26, e se reporta a Gênesis 2, verso 7. Nós fomos criados à imagem de Deus. Em específico, a imagem de Deus se reportando à imagem do Filho. Nós somos a imagem e semelhança do próprio Deus. Imagem essa que é deturpada pelo pecado, de tal ponto que, observe, olha aqui, e me veio à mente aqui uma rápida consideração, e em certa medida uma aplicação, que a gente precisa fazer aqui. Por que os ímpios não podem ser chamados de irmãos? Porque eles não são semelhantes a Cristo. A imagem de Cristo não foi restaurada neles.
Mas, ao mesmo tempo, eles continuam, criacionalmente falando, eles continuam com a imagem de Deus que foi imputada neles. E como é que a gente tem prova disso? Apesar do pecado desfigurá-los, e ao mesmo tempo eles também querem se desfigurar, por que que, por exemplo, um homem que quer ser mulher, né, um transexual, por que que ele então se transforma em mulher, faz cirurgias e mais cirurgias? Aquilo ali é uma mutilação. Se você for analisar à luz das Escrituras, a que ponto a pecaminosidade leva um homem a agredir o seu próprio corpo, a flagelar o seu próprio corpo, ele está fazendo o quê? Ele está dizendo para ele o quê? Eu sou dono da minha imagem. Eu sou dono do meu próprio corpo. Eu sou dono daquilo que eu desejo ser. A ideologia de gênero está muito bem claro nesse sentido, quando crianças de 6, 7 anos, até menos do que isso, elas chegam para os seus pais e elas na verdade são estimuladas a dizer para os seus pais: eu não me sinto menino, eu quero ser menina. Muda o nome, muda a certidão de nascimento, começa a usar vestido, começa a ter boneca, começa a se comportar como menina, e aí vem todo um processo para mudança, tanto física como inclusive psicológica e emocional. Mas a alma continua sendo, se é um menino, continua sendo masculino. É um homem, por mais que ele tente se desfigurar. Por que que eles são proibidos de desfigurar a si mesmo? E por que que um homem não pode ser uma mulher? É simples. Porque a imagem da qual eles foram criados, não pertence a eles, pertence a Deus. É simples. O que o pecado então distorce naquilo que Deus nos comunica como sendo a imagem dele no ser humano, Cristo restaura. Através do quê? Do flagelo que ele sofre, do suplício que ele sofre, descrito na primeira parte do Salmo 22. Então, chamar de semelhante é por causa de Cristo. Tá? Então, aqueles que se parecem com o nosso Senhor Jesus. Então, indicando um relacionamento, um vínculo que é recíproco. Depois ele chama o segundo título que é dado à igreja do Senhor no Salmo 22, verso 22. A igreja é chamada de a congregação. Por que a congregação? Todos esses semelhantes a Cristo, todos esses restaurados por Cristo, eles agora ouvem a convocação do Senhor para a adoração, que é dita no início do verso 22. E a palavra congregação, ela é a ideia de assembleia, uma reunião geral de todos os crentes ou desses irmãos de Jesus. Todos estes, mostrando, a ideia de congregação está mostrando que todos estão unidos em um só propósito, que é dito na parte B do verso 22, louvores ao Senhor. Agora o verso 23, segundo título que o salmista dá para a igreja, chama a igreja de descendência de Jacó, porque está se referindo à ideia de uma semente, de uma linhagem. E por que é dada a ideia de uma linhagem? Porque esse povo é distinto da linhagem da serpente. A linguagem que é descrita em Gênesis 3 e vem sendo carregada, repetida, até o momento do Salmo 22 na história de Davi, ela se repete aqui de novo. Ela é mencionada aqui de novo. Sempre essa ideia de que a igreja ela é a linhagem da mulher, ou é a linhagem, ou melhor dizendo, é a semente, a descendência da mulher, por meio desse descendente que é Jesus, ela é repetida aqui várias vezes nos textos do Antigo Testamento. É o povo de Deus que vem de uma linhagem espiritual, e aí a palavra descendente, indicando também que nós pertencemos a uma única nação, a uma única semente, e essa semente ela é santa e pura. Tá? Agora, o último título que a igreja recebe, posteridade de Israel. Então isso se estende agora para a nova aliança, a parte B do verso 23. Esse título da igreja se refere ao número de todos os eleitos. Ele está considerando agora os gentios que se converterão no mundo. Verso 24 agora.
se reporta à razão pelo qual nós devemos louvar ao Senhor. Então, o louvor e a adoração aqui, o louvor e a salvação é a razão que é dita no verso 24. Então, louvor e salvação, eles estão sempre juntos aqui. Só é possível louvar ao Senhor se formos salvos. Então, o verso 24, quando nos apresenta a razão de todos nós louvarmos ao Senhor, é salvação e livramento da morte. Então, de que forma que isso se manifesta, segundo aí as palavras do salmista? Primeiro, quando ele está dizendo que Deus não desprezou as suas queixas, os seus lamentos. Segundo, que Deus não ignorou ou rejeitou a aflição e a angústia do seu povo. Terceiro, que Deus não virou as costas para o seu povo. Deus ouviu. A ideia de falar que Deus ouviu é porque Deus atendeu. Ele atendeu, ele foi até aqueles que gritaram por socorro. O povo de Deus possui uma marca distinta dos ímpios. Que marca é essa que nos é mostrado aqui? O povo de Deus sempre se humilha na presença do Senhor. A ideia de gritar por socorro é isso. O povo de Deus sempre reconhece o seu lugar diante de Deus, lembrando que eles são necessitados. Sempre um crente ele vai dizer: sou pobre e necessitado. Sou carente da tua misericórdia. Sempre um crente ele vai dizer isso. O ímpio ele não faz isso, porque o ímpio ele é altivo. O ímpio ele é soberbo. O ímpio se acha autossuficiente. O que isso então nos ensina? Que Deus nunca deixará de ouvir e atender as nossas orações e os nossos clamores. Segundo, que a vida cristã ela é traçada nas palavras do salmista aqui da seguinte forma: dores, sofrimentos, aflições, desespero e grande angústia. Isso faz parte, inevitavelmente, da vida cristã. Um cristão que não sofre, alguma coisa está errada com ele. Sofrimento e angústia fazem parte da nossa vida como cristãos. Agora, a gente precisa lembrar que, ao mesmo tempo, o sofrimento, as aflições, as perseguições, elas não são a razão da nossa fé, porque senão vira salvação pelas obras. Os monges é que pensam assim: quanto mais você sofre, mais chances você tem de ir para o céu. Por isso que eles inclusive se autoflagelam. Ainda existe uns resquícios aí de esse conceito monástico, de vida monástica, de salvação pelas obras, de autoflagelação. Quanto mais você sofre, mais você alcança a remissão dos seus pecados. Mas a razão da nossa fé não é o sofrimento. Cristo é a razão da nossa fé, pelo sofrimento dele. O sofrimento dele, o suplício dele. Por isso que primeiro vem o lamento. Por isso que primeiro vem o nosso Senhor Jesus lamentando e dizendo: estou sendo entregue para a morte, estou sendo entregue nas mãos dos meus inimigos, e o Senhor virou as costas para mim, o Senhor me tratou como verme. Ele foi tratado como verme desprezível, para que nós pudéssemos receber de volta a dignidade da imagem de Deus por meio dele. E é por isso, repito mais uma vez, essa ideia da imagem de Deus projetada no ser humano, que precisa ser restaurada por meio de Cristo, nos lembra e deve nos encorajar de orar intensamente pela conversão, deve nos encorajar para orarmos pela salvação de muitos homossexuais. Estou batendo nessa tecla porque hoje eu ouvi algumas coisas sobre isso. Hoje eu tive acesso a algumas informações sobre esse contexto, né? Do contexto social e cultural dos nossos dias, que envolve a questão da homossexualidade. Então veja, é muito oportuno o Salmo 22 nos lembrar da necessidade de nós orarmos pela conversão, não só deles, mas de todos os outros que de alguma forma eles querem distorcer a imagem e a semelhança que Deus projetou neles e que não pertencem a eles. Eles pertencem ao próprio Deus. Finalmente, os versos 26 ao 31. O que os versos 23 ao 31, aos versos 26 ao 31 nos reportam? É a promessa de uma grande conversão e ao mesmo tempo também de um grande ajuntamento para a adoração. A promessa está nos dizendo aqui dos versos 26 ao 31 que
Deus irá salvar todos os gentios, da qual eles vão se curvar a esse servo sofredor que é mencionado na primeira parte do Salmo 22. Então, salvação e ajuntamento solene estão juntos aqui nesses versos 26 ao 31. Então, esses versos nos ensinam duas coisas basicamente. Ele nos ensina, em primeiro lugar, a salvação dos gentios na nova aliança, e em segundo lugar, nos ensina a perseverança dos santos. A perseverança dos santos é muito interessante. Essa doutrina, o final dela, o cume dela é a adoração. Vamos lembrar então um ponto que é muito importante sobre a perseverança dos santos. De uma forma bem resumida, o que é a doutrina da perseverança dos santos? Porque às vezes a gente confunde a doutrina da perseverança dos santos com a doutrina da certeza da salvação. O que é a doutrina da perseverança dos santos? É a preservação da salvação por meio do ato soberano de Deus. Isso não depende de nós. A perseverança dos santos, de forma bem resumida, de uma forma bem simples, ela nos ensina que não perdemos a salvação. É isso que ensina a doutrina da perseverança dos santos. A doutrina da certeza da salvação nos ensina que nós temos a responsabilidade como crentes de alimentar o que nos é prometido na perseverança dos santos. Olhe como que isso é desenvolvido nesses versos. Então eu gostaria de ler, para a gente finalizar a aplicação aqui. A partir do verso 26. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão ao Senhor os que o buscam. Percebe? Os sofredores hão de comer e fartar-se. Ele promete salvação. E ele promete, nunca mais vocês vão passar fome e sede. Mas vocês têm a responsabilidade de fazer o quê? Louvarão ao Senhor os que o buscam. Certeza da salvação. Continuemos como que isso se desenvolve no Salmo 22. Verso 27. Lembrar-se-ão do Senhor, e eles se converterão os confins da terra. E a ele, se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Isso aqui é uma menção inclusive a nós. Contarão que foi ele quem o fez. A imagem, o Salmo 22 termina projetando-nos a restauração da imagem do Filho em nós. Com qual objetivo? A adoração ao Senhor. Então, finalizando aqui, é a terceira vez que eu falo, estou finalizando. Vamos lá, finalizando aqui, o que a gente pode concluir sobre isso é que nós podemos lamentar, nós podemos expor a dor do nosso sofrimento, porque Jesus sofreu no nosso lugar todo este suplício. Porque senão, nós não teríamos direito nenhum, ou nós não teríamos privilégio nenhum de reclamar dos nossos sofrimentos. Nós só podemos orar ao Senhor, queixando a Ele, de dizer a Ele, até quando, Senhor? Por que, Senhor? Quando estamos no ápice das nossas angústias? Por causa de Cristo, porque Cristo sofreu no nosso lugar, o que você e eu deveríamos sofrer. Segundo lugar, lembrarmos de que não temos o direito de reclamar por causa dos nossos pecados. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a graça de lamentar, de expor as nossas angústias e aflições, porque Cristo entrega ao Pai estas orações de sofrimento a fim de nos consolar. Então, por fim, por que nós devemos lamentar ao Senhor as palavras de Jesus Cristo aqui no Salmo 22? Porque quando lamentamos, o Senhor nos consola. Esse é o propósito do Salmo 22. Quando Deus nos dá o consolo no lamento, então
ele restaura em nós o desejo de adoração a Ele. Aquele que murmura, aquele que é altivo, aquele que é soberbo, ele não glorifica ao Senhor. Mas aquele que se humilha na presença do Senhor, aquele que chora na presença do Senhor, aquele que reconhece que ele é pobre, necessitado, carente da misericórdia do Senhor, ele alcançará o consolo do Senhor, ele será exaltado, ele será restaurado em seu coração, e no consolo que o Senhor lhe der, ele ficará de pé e louvará o Senhor para todo sempre. É isso que a gente vai fazer no céu. Amém.